Olá, amigos e irmãos, esse é nosso segundo vídeo. Vamos dar continuidade aqui ao livro de Êxodo, hoje no capítulo 1, verso 15 até o verso 22. Mas antes disso eu queria fazer uma correção. No vídeo anterior eu citei uma passagem erroneamente em Ezequias 28, não existe essa passagem. Então já fica aí a correção, uma anotação errada. Estava fazendo um outro vídeo também sobre outro assunto para a igreja e acabei me confundindo. Então fica já aí a correção. Vamos dar continuidade então a Êxodo. Hoje nós vamos ver as parteiras desobedecendo a Faraó. No vídeo anterior nós vimos os descendentes de Jacó chegando ao Egito, eles sendo oprimidos, Faraó apresentando alguns motivos pelo qual temia ali que o povo hebreu crescesse mais ainda, e uma das medidas que ele vai tomar para querer impedir isso é a matança de algumas crianças do sexo masculino. Vamos lá então. Êxodo 1, verso 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes as parteiras as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Essas parteiras de fato eram israelitas, a gente sabe disso pelos nomes. O nome Sifrá e Puá eram nomes semitas, que é sabido disso. Existia também um grupo chamado Ábiro, que exercia uma influência nessa região quando os israelitas chegaram lá no Egito por volta de 1440 antes de Cristo. Então, de fato, essas parteiras eram hebreias. E Faraó vai chamá-las, provavelmente em segredo, para que elas matassem por asfixia os filhos meninos. Esse então é o segundo plano que Faraó utiliza para barrar o crescimento dos hebreus. E aí a pergunta: por que os homens meninos, né, e não as meninas? Os sábios egípcios ali, os escribas, Faraó certamente não estava fazendo tudo isso sozinho. Como todo governante, ele tem seus conselheiros. Os escribas egípcios, os sábios ali, orientaram o Faraó, dizendo que havia uma promessa, que havia uma história de que um menino nasceria dentre os hebreus. Este seria poderoso, iria ir contra o Egito e iria humilhá-los. Então, Faraó, já descontente com o crescimento do povo hebreu, como a gente viu nos versos anteriores, e agora então ele recebe essa orientação de seus escribas, e ele passa então agora a querer matar os filhos que iriam nascer dos hebreus. Eu me pergunto, talvez ele não tenha pensado muito, mas esse menino talvez já pudesse ter nascido. Mas, enfim, parece que ficam cegos de ódio pelo povo de Deus, aqueles que não o conhecem. Mas vamos lá. Verso 16 ainda. Quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai. Se o menino se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei. Antes deixaram os meninos viverem. Aqui a gente vê que a indignação de Faraó, ela chegou no nível bastante assustador, de modo a querer utilizar de métodos bárbaros, desumanos, nesse caso aqui o infanticídio,
como um método de repressão contra os israelitas, os hebreus, né? Incluindo aqui o assassinato, como eu falei, no caso de crianças, chamado de infanticídio. Só que a gente ainda tem uma outra coisa, ele não fez isso, tentou fazer isso diretamente pelos seus capatazes, pelos seus comandados. Ele tentou utilizar o próprio povo hebreu, nesse caso as parteiras hebreias, para querer fazer isso. Repare que ele queria utilizar as mulheres que deveriam ser, naquele caso ali, um símbolo de vida, já que elas estavam realizando o parto, como um símbolo de morte, de modo que elas se tornariam assassinas. E a gente nunca deve duvidar da maldade do coração do homem, porque ele é mau. O homem é mau desde a queda no Éden. O homem tornou-se mau, todas as suas faculdades mentais agora estão dispostas para o mal, e todo o bem que ele faz é somente quando Deus intervém. Como a gente vê lá em Romanos 3, no verso 15 o verso 16. Esse caso aqui, crianças inocentes, não no sentido de não ter o pecado original, não é isto, claro, mas inocente no termo natural que a gente usa, né, de conhecimento geral, né, de não ter praticado o pecado ainda, de não ter roubado, matado, mentido, nesse sentido estrito, elas eram inocentes. Lembrando que Herodes também fez isso lá na frente. Não somente Faraó tenta fazer isso aqui agora, como Herodes parece de alguma forma imitar lá na frente, quando Cristo estava para vir ao mundo em carne e osso, um ser humano como nós, o Cristo que havia de se encarnar e está entre nós. Herodes foi e ordenou a matança das crianças, também inocentes. Da mesma forma, Pilatos também entregou a Cristo, mesmo o Pilatos declarando que Cristo não havia cometido nada diante dele, diante do que ele estava sendo acusado. Mesmo assim, Pilatos deixa que ele fosse crucificado, mesmo reconhecendo que Cristo não havia feito nada de errado. Vamos lá. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Lembrando que desobedecer o seu monarca aqui era passível de morte. Então, as parteiras obedecem a Deus. Aqui a lei moral está incluída, embutida em seus corações. É possível, claro, que existissem leis no Egito contra a morte, enfim, leis civis que regiam o Estado egípcio ali. Caso contrário, seríamos apenas animais, se não tivéssemos leis que nos regem. E Deus vai fazer isso também com o povo hebreu lá na frente, na Península do Sinai, quando ele dá as tábuas da lei a Moisés, para que aquilo regesse o povo, no sentido de ordem civil. Então, as parteiras recebem a ordem para matar, mas elas não vão fazer aquilo. Elas não vão matar essas crianças. Mas aí a gente tem agora um relato que talvez não fique bem claro. Porque a gente vai ver, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver o menino. O que aparentemente aqui é que elas realizaram o parto, mas não mataram. A ideia de Faraó, inicialmente, a gente vai ver porque tem alguma diferença no verso posterior. A ideia de Faraó aqui era que, ao realizar o parto ali, isso deveria ser feito em oculto, para que os israelitas
ali pais, mães e parentes não soubessem e talvez não se rebelassem contra Faraó. Então as parteiras deveriam fazer isso em oculto, possivelmente enquanto elas estivessem tirando, fazendo o parto, né, tirando a criança da barriga da mãe, elas segurassem talvez no pescoço ou de alguma forma, de modo a asfixiá-la, para quando terminasse de retirar, elas dissessem: olha, a criança morreu, não veio à vida, não como se diz, nasceu morto. Talvez nesse sentido. Só que o relato que nós temos aqui é que elas deixaram viver os meninos. Então, por essa parte aqui, nós vemos que elas realizaram os partos, talvez não todos, e não mataram as crianças. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso? Por que deixaste viver os meninos? Elas parecem que vão mentir aqui. Por isso que eu falei que há essa pequena... Não é uma discrepância e nem uma falha das escrituras. Não é isso. O que parece é que elas mentem aqui, e isso talvez esteja de acordo com o relato de Atos 4:19 e 5:29, que fala que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E elas vão dar o relato dizendo: respondendo as parteiras a Faraó. Olhe que Faraó já estava ali irado por causa do povo hebreu, porque eles cresciam, porque eles trabalhavam, eles aparentemente eram muito mais habilidosos do que os egípcios. E para deixar ele mais irado ainda, o relato das parteiras é o seguinte, 19, verso 19, parte B. É que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Chamou as egípcias de mulheres fracas, sem vigor. Porque ela vai falar, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. Olha, no relato anterior, elas diz que deixaram os meninos viver. Nesse relato, elas diz que ao chegarem, as crianças já haviam nascido, porque as mulheres hebreias já tinham dado à luz quando elas chegaram. Não há discrepância aqui. O que é que pode ter acontecido? Pode ser que realmente elas fizeram alguns partos e desobedeceram a Faraó, não matando a criança. E é possível também que muitas dessas crianças já tenham nascido quando elas chegaram. E aí o Matthew Henry, um dos comentaristas, ele fala que isso é bem possível realmente de ter acontecido, de que Deus na sua soberania tenha dado um parto às hebreias ali mais fácil e mais rápido, para que chegando aquelas que deveriam matar os seus filhos, essas mulheres já tivessem dado à luz. Lembrando que essa forma de morte por asfixia no parto, ela pode acontecer. Se você pesquisar aí no YouTube e outros canais, talvez até de conhecimento entre família, acontece, não é tão normal, mas acontece. Jó, no capítulo 3, no verso 11, ele vai se perguntar ali no seu momento de dor e de sofrimento, por que ele não morreu dessa forma. Ele vai lá questionar por que eu não morri asfixiado enquanto eu nascia. O fato é que essas mulheres temeram a Deus, desobedeceram a Faraó, e aí a gente vê também Pedro e João fazendo algo semelhante ali em Atos 4, 18 e 19. Eles são pegos pregando o Evangelho, falando sobre Cristo. Eles vão levar uma coça, né, como a gente diz por aqui na Bahia, e depois disso eles são persuadidos a não falar, ou uma tentativa de persuasão a não falar sobre Cristo, não pregar novamente. E aí eles vão falar, respondendo, né? Julgai vós se isso é justo diante de Deus, ouvir-vos
antes a vós ou a Deus? Em outras palavras, é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então essas mulheres, possivelmente ali, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, que já atuava desde a eternidade. Eu já ouvi alguns dizendo que o Espírito Santo estava ativo somente no Novo Testamento, mas isso não é verdade. Então ali elas inspiradas por Deus, não matam aquelas crianças, vão aparentemente mentir para Faraó, lembrando que as suas vidas também estavam em jogo, mas elas mesmo assim obedecem a Deus. Verso 20. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Olha que o fato delas terem desobedecido a Faraó e obedecido a Deus, ele vai abençoar essas mulheres de uma forma muito maior, muito mais tremenda. Como? Ele vai constituir famílias para essas mulheres. Aqui a gente pode entender como constituir família no sentido de casamento e também como estabelecimento de casas, não casas físicas, né? Paredes, teto e tudo mais, mas a família, os nomes das famílias perpetuarem, crescerem, pode ser também nesse sentido. E o plano que Faraó tinha de que era para destruir a Israel, ou pelo menos fazer com que a morte desses meninos, o povo começasse a diminuir em tamanho e em quantidade, esse plano agora é frustrado mais uma vez, porque o que é que Deus faz? Ao invés de fazer com que o povo diminuísse a quantidade, então esse povo agora vai crescer mais ainda. Olha o que o texto nos fala, na parte B do verso 20. E o povo aumentou e se tornou muito forte. Esse povo agora não somente aumenta em quantidade, mas se torna um povo mais forte, no sentido não somente físico, talvez físico também, é uma conjectura, mas se torna um povo forte no sentido de que eles agora estão mais juntos, eles são agora um volume muito maior de pessoas que poderia ir contra o faraó, mas não é isso que vai acontecer. Eles não vão se rebelar contra Faraó como ele pensava lá atrás. Seguindo, verso 22. Então ordenou a Faraó a todo o seu povo, dizendo: olhe, o Faraó já tinha se frustrado duas vezes. Lá no início, quando ele vai escravizar o povo hebreu, impor cargas, impostos, debilitar a saúde deles, tudo de modo a fazer com que eles fossem diminuindo gradativamente sua quantidade, até uma tentativa de fazer com que alguns se virassem contra o seu próprio povo e ficassem do lado egípcio. A segunda tentativa é fracassada também, que é a morte dos infantes, que a gente viu agora, e ele vai partir então para uma terceira tentativa, que também será fracassada, nós vamos ver nos versos à frente. Então Faraó ordenou a todo o seu povo. Aqui já não é mais de forma velada. Enquanto ele chamou as parteiras para matarem as crianças, certamente em oculto, para que ninguém soubesse, porque existiam leis, porque ele não queria que o povo hebreu soubesse que ele estava mandando fazer isso abertamente, poderia haver rebeliões e tudo mais. Só que esses planos fracassaram e ele agora vai fazer isso de forma aberta, não mais velada. Ele chama agora o povo egípcio agora, certamente seus governantes, capatazes, soldados, e vai ordenar que todos os filhos que nascessem dos hebreus deveriam ser lançados ao rio, ao delta do Nilo.
para que eles morressem afogados. Mas enquanto as meninas, né, as mulheres, eles deveriam deixar viver. Nós já vimos anteriormente o porquê disso. Só que esse plano aqui em parte vai acontecer, mas Deus vai, na sua soberania, salvar a Moisés. A gente vai ver nos próximos versos e capítulos que Moisés nasce nesse período e Deus, na sua soberania, vai salvar Moisés, aquele episódio conhecido por todo mundo, que ele é colocado no cesto, né, lançado ao rio. E engraçado é que, ironicamente, a filha de Faraó quem vai pegar Moisés, que era um hebreu, a quem ele estava tentando matar o povo hebreu, o povo israelita. Ele vai, ironicamente, ser, digamos assim, subjugado. Ele vai ter o povo retirado de lá. Claro que no plano mais amplo, a soberania e a mão de Deus, mas ele vai ser retirado justamente por um hebreu da qual ele tentava matar, que é a figura ali de Moisés. Então, ficamos até aqui, verso 22. No próximo vídeo nós vamos ver o nascimento de Moisés. Mais uma vez agradeço aos ouvintes, amigos e irmãos. Inscrevam-se, marquem ali o sininho para receber as notificações quando tiverem outros vídeos. Hoje eu estou gravando sem o microfone, então me perdoe se perceber aí um barulho externo. Eu tive um problema aqui no microfone e acabei, para não ficar sem fazer, acabei gravando sem. Mas no próximo vídeo já vou tentar corrigir esse problema. No mais, que o Senhor nos abençoe e que nos guarde e nos guie, e vivemos momentos bastante difíceis no nosso Brasil. Amém.